Olha o que acabou de chegar aqui da Shopee. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia comprar o compressor digital? Isso é pra encher pneu de carro, cara. Ele tem uma lanterna aqui de emergência ó, de noite, ó. Tá vendo? E aí você bota ele pra carregar, ó, ele liga aqui, ó. Ele é digital, tá? E aí enrolou aqui a mangueirinha, pá, botou aqui a mangueirinha no compressor. Tem uns pitos aqui pra você encher bola, pneu de bicicleta, moto, pneu de carro. E ele é um item para você ter ele como uma emergência. Você pode viajar, levar, mas eu tenho um step. Vai que acontece de furar um outro pneu antes de você chegar na borracharia. Você tem aqui, né, como carregar ele até no carro. Tem um adaptador para carregar no carro, tem um adaptador para carregar em casa. E o compressor vai te ajudar aí nas horas mais difíceis. Furou o pneu, pô, tô preguiça de ficar trocando pneu de carro. Ligou lá o compressor, encheu, vai até a borracharia. E aí, chegar lá o borracheiro vai fazer o serviço, o link tá na descrição. Clica lá para você adquirir mais um produto aqui da parceria do YouTube, canal Vascaíno Cerrado com a Shopee e o Mercado Livre. Beleza? Dá essa moral, você acaba ajudando, sendo o patrocinador do canal. Você vai pagar o mesmo preço e eu vou ganhar uma comissão. Tamo junto e segue o vídeo. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo. Tá pegando Vasco, antes de eu pedir a moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha e deixa o hype. Hoje é dia do hype, todo mundo amanhã é cheio de hype. Deixa o hype aí. O link para você comprar o compressor na Shopee está aqui na descrição. Se você for fazer compra nessa semana na Shopee, Mercado Livre ou Netshoes, está aqui. Descrição do vídeo, produtos, entrou no link. O que você comprar, vai lá na lupa, o que você comprar durante 24 horas conta como venda para o canal, beleza? Olha, vamos falar de Vasco. Antes só dizer o seguinte, o Vasco sim, venceu o Sub-20 do Botafogo. E olha, eu vou tirar, para a gente poder começar, eu vou tirar os politiqueiros. Esses aí estão no limbo. Tem uma galera que está torcendo descaradamente para o Vasco não dar certo. Para dizer, eu avisei, ou por causa de grupo político, ou do político de estimação que não entrou no Vasco. Então essa galera aí, eu tiro. Esses aí viraram poeira como alguns agentes políticos do Vasco. Viraram pó. Isso aí só vão ficar vivendo de videozinho, de conversinha fiada e fofoca em grupo de WhatsApp. Quero falar para o torcedor pessimista, porque tem muito torcedor pessimista que não é politiqueiro, apenas não acredita, só acredita se acontecer. Esse discurso de, a gente ganhou do Sub-20 do Botafogo e tem vascaíno comemorando. Me diz qual é o sentido de eu passar 2 horas em frente à televisão torcendo para o meu time fazer um gol, ganhar, comemorar o gol e no final não comemorar uma vitória. Qual que é o sentido nisso? Me diz, só me explica. O que tem de sentido nisso? Se o Vasco ganhar do Sub-20 do Goitacazes, eu vou comemorar. Se o Vasco ganhar na Copinha, eu vou comemorar. Se o Vasco ganhar no Paroímpa, eu vou comemorar. No basquete, no vôlei, no futsal, na puta que o pariu, eu vou comemorar. Então não faz sentido esse negócio de, ganhou do Botafogo Sub-20 e tem gente comemorando. Tem, eu vou comemorar, sim, sim. Então, eu não gosto desse discurso de, o time é um lixo, vai brigar para não cair, vai estar na segunda divisão. Não, o Vasco se reforçou bem nas 2 últimas janelas, cara. Muito bem, o nível de contratação do Vasco, ele mudou. Eu saí de um grupo que tinha caras que passavam o dia xingando, falando palavrão, tudo é uma desgraça, não presta, é um lixo, vai sair, vai cair, esse time não presta, não vale, xingando o tempo todo. Eu falei, meu amigo, eu tenho problemas pessoais na minha vida, né? Eu tenho já pensão, filho na escola, né? Casa, menino para cuidar, conta para pagar, eu não vou ficar aqui o tempo todo ouvindo essa sua energia negativa, essa sua carga do demônio, não. Eu tenho mais que fazer, e me piquei a mula, saí de vários grupos, cara, porque eu não aguento isso, cara. O Vasco contratou bons jogadores nessa janela e na outra. E para desespero de uma galera que torce contra, trouxe jogadores que, atravessando o Boca Júnior, trouxe jogadores que eram pretendidos pelo Botafogo, pelo Internacional, trouxe jogadores que chegam com assim, tudo para serem titulares, inclusive. Não é mais refúgio que o Vasco está contratando. Agora, se vai dar certo, aí são outros 500. São outros 500. Né?
Então, a cobrança, sim, ela tem que ser em cima do Fernando Diniz, porque hoje a gente tem jogadores capazes de fazer o time ser competitivo e brigar por coisas mais interessantes na temporada, que não seja brigar para não cair para a segunda divisão. Então, esse discurso do pessimista, de que, comemorando vitória em cima do Sub-20, esse aí, para mim, nem ele e nem o discurso do oba-oba, da festa, de tá tudo maravilhoso, o Pedrinho é um deus, é a melhor gestão que a gente já viu no futebol. Calma, borboleta, calma, calabreso. Tem muita coisa que a gente pode criticar na gestão Pedrinho. Por exemplo, aliás, separando a parte que ele retoma o futebol, que eu comemorei, e que alguns imbecis pegaram o corte para dizer que eu sempre apoiei a gestão Pedrinho, o Grupo Amarelo. Quem me acompanha no canal sabe que eu sou Vasco, eu não sou grupo político. Mas eu apoiei os grupos de oposição, eu fui contrário à venda do Vasco, fui contrário ao Jorge Salgado. O Pedrinho, como gestor, nunca geriu uma padaria. Olha o que ele está fazendo pelo Vasco. Boas contratações, levou o Vasco a uma semifinal de Copa do Brasil, levou o Vasco a uma final de Copa do Brasil, e eu vou comemorar e vou apoiar, cara. Porque eu sou Vasco, eu não sou grupo político. Agora, isso vai me impedir de fazer críticas às coisas que eu acho errado na gestão Pedrinho? Não. Por exemplo, reforma de São Januário, não saiu do papel, muita conversa, agora a empresa parece que não vai comprar, tem que ir atrás de outras empresas. Eu falei, quando falaram que botaram um gramado para 3 jogos, que isso não existe, que o Vasco, que a reforma não ia começar, teve gente me xingando. Tem a situação do Felipe, da base do Vasco, nas mãos do Matheus Curopos, o Sub-20, com um papel ridículo que fez na Copinha e não foi demitido, a base do Vasco que não tem mais o poder que tinha com o Carlos Brasil, que era bem tratado e agora a gente não vê o mesmo tratamento. Tem a questão do Felipe trazendo seus parça. Então tem muita coisa que a gente pode criticar sim, com relação às comissões que investigam a venda do Vasco, que até hoje não saiu do papel, ninguém foi punido nem expulso. Saiu muita conversa de que ia para o Ministério Público, que as pessoas tinham que se explicar, que tinha negócio mal feito, e até agora não abriram o contrato, não abriram a venda, não expuseram quem fez coisa errada no Vasco da Gama. Então essas coisas sim, a gente vai criticar. A gente vai criticar, a gente não vai ficar aqui passando pano para coisa errada, não. Agora, isso não vai me fazer torcer contra o Vasco, como eu vejo muita gente torcendo por causa de ranço político, Então, só para separar as coisas, porque eu vi gente falando que não posso comemorar ganhar do Sub-20 do Botafogo. Então, para de assistir futebol, filho. Então, para de assistir futebol, que não é para você, tá? Porque eu vou comemorar sempre. Vou deixar agora o Fernando Diniz falando sobre usar os titulares, tendo um jogo importante no Brasileirão contra o Bahia. Ele fala, a gente precisava vencer para o ambiente ficar melhor. Eu falei isso no vídeo de ontem, Foi uma decisão arriscada. Podia perder com os titulares e o ambiente ficar pior, dobrado, ao quadrado. Mas ele falou que precisava vencer pela torcida em respeito ao campeonato para melhorar o ambiente no clube. O cuidado com a parte física a gente tem sempre. O ano passado a gente mexeu um pouco no time, dobramos jogos em cima de jogos, tivemos pouquíssimas lesões. E eu não achei que a gente expôs os jogadores à lesão na quarta-feira por conta do jogo de hoje. Os jogadores vão aguentar bem. E é verdade que assim, a gente precisa vencer, por causa do ambiente fica melhor, da torcida e o respeito ao campeonato também, porque a gente terminou em segundo, a gente vai jogar em São Januário, então você pensar para frente, tem toda uma questão que envolve também até a parte física. Poder ter a vantagem de jogar aqui em São Januário dentro de casa, acho que é um fator também relevante que a gente pensou, uma das coisas importantes para a gente colocar o que a gente tinha de melhor hoje no campo. Bom, agora o Fernando Diniz foi perguntado sobre o Coutinho, dizendo que ele está produzindo mais, isso pergunta do jornalista, tá? Porque está jogando próximo da área adversária, jogando mais próximo do gol adversário, e aí ele vai falar sobre essa situação do Coutinho, que participou dos 2 gols ontem, tanto com o lançamento para o gol do Brenner e o pênalti que ele converteu. Tem participado constantemente de jogadas ofensivas do Vasco, que resultam em chances claras de gols, obviamente. Eu fiz um vídeo até curto falando sobre a situação do Coutinho, O problema do Coutinho é a intensidade, a gente sabe da capacidade do Coutinho, técnica, inteligência para jogar futebol,
O grande problema do Coutinho é que com 30, 40 minutos ele tá andando em campo, porque ele não aguenta jogar um jogo inteiro, e o Diniz insiste com o jogador, mesmo depois que ele cai de rendimento fisicamente, e a dupla, né, a dobra com o Nuno Moreira em jogos difíceis, jogos que o adversário tem grandes jogadores, principalmente no meio de campo, como o Vasco foi envolvido e dominado pelo Flamengo. Jogar com o Nuno e o Coutinho no meio de campo é perder muito na questão da marcação, da questão da defensiva, né? Então, assim, claro que eu vou torcer pro Coutinho ser um fator desequilibrante na partida, mas ele não tem sido nos jogos grandes, ele não foi na decisão na Copa do Brasil, não chamou a responsabilidade e foi mantido em campo mesmo andando. Então essas coisas é que eu critico com relação ao Coutinho. Agora, a capacidade técnica do Coutinho eu nunca discuti. O problema do Coutinho é a questão física. Ele vai falar sobre o Coutinho, vai falar sobre o Brenner, que fez seu primeiro gol, e ele fala assim que os gols que o Brenner errou, nem ele soube explicar. Então vou deixar o Fernando Diniz. E olha, não fica chateado porque eu critico o jogo. Teve gente pegando vídeo, olha só. O Cerrado descendo a lenha no Ryan e agora elogia o jogador é o máximo. Eu critiquei pra caralho o Ryan, muito xinguei. Você não sabe quanto que eu xinguei o Ryan na saída do jogo aqui do Mané Garrincha, que a gente perdeu pro Palmeiras. O Vasco lotou o Mané Garrincha, a gente ficou debaixo de sol, eu com a minha família, para o Ryan entregar o gol da vitória do Palmeiras por 1-0, que ele tocou para trás e o Flaco Lopes fez o gol em cima do Vasco, ganhou por 1-0. Xinguei pra caralho, manda embora, dispensa, não quero, não tá jogando nada, e não estava jogando nada. Quem mudou a situação do Ryan dentro do Vasco da Gama foi a chegada do Fernando Diniz, que ele também xingou e gritou muito com o Ryan, e falou: se você não jogar pra frente, se você não partir pra cima, se você não for ofensivo, se ficar tocando bola pra trás, eu vou te tirar do time. Tanto que foi criticado por ter pegado pesado com o Ryan. Eu peguei pesado pra caramba, e eu vou xingar quando não estiver jogando bem, vou xingar sim, sou torcedor, sou apaixonado, né, pelo Vasco. Então, se jogar mal eu vou xingar, se jogar bem eu vou elogiar, e é assim que a banda toca. Não pode fazer seus videozinhos aí pra viralizar, pra ganhar curtida, hype em inscritos, né, pegando vídeos meus para tirar de contexto. Xinguei, critiquei, sim, e isso não me faz torcer contra o jogador, contra o Vasco, como muitos de vocês fazem, né? Então vou deixar aí o Diniz falando sobre os dois jogadores, tá? O Coutinho e o Brenner. Semana depois da estreia dele, enfim. Do Coutinho, ele joga aonde é melhor para o time em determinados momentos. Na contra a Chapecoense, a gente conseguiu empurrar bastante a Chapecoense para trás, então favoreceu para ele ficar mais perto do gol. E sempre que puder, eu quero ele perto do gol. Em algumas situações, quando o jogo está muito travado, ele acaba descendo um pouco para ajudar na liberação do jogo. Em relação ao Brenner, o fato, contra a Chapecoense, tem um aspecto para a gente olhar pelo lado negativo, que é o número de chances perdidas por ele. E o lado positivo é de jogador artilheiro como o Brenner, ele sempre está em situações de fazer gol. Então, esse lado positivo ele é muito importante. Mas foi o que eu falei para ele, as chances que ele perdeu, nem ele sabe explicar. Foram gols muito fáceis que ele costuma fazer, como o de hoje, por exemplo. Podia ter perdido o de hoje, mas não é normal. Então, e ele estava tranquilo, eu também estava tranquilo em relação a ele. Eu falei para vocês aqui, depois do jogo contra a Chapecoense, que ele é um jogador muito afeito ao gol. Eu costumo falar, desde a época que tem o carisma do gol. Ele é um cara que faz gol desde as categorias de base, sempre foi artilheiro. E eu acredito muito que ele vai dar muita alegria para a torcida vascaína. Bom, a expectativa agora com relação à regularização do Cuiabano e do Spinelli, tá? O Cuiabano já estava treinando, o Spinelli chegou, os dois foram para o jogo ontem, assisti em São Januário. O Spinelli fez os exames e assinou hoje, tá? Então, de hoje para amanhã, sai do Spinelli e o Cuiabano no BID, eles vão estar à disposição para o jogo contra o Bahia. O Fernando Diniz vai falar sobre os dois, né, estarem à disposição,
e também sobre a janela do Vasco, tá? Que foram boas contratações e agora disputa por posições, que você tem de um lado o Cuiabano com o Piton, para mim o Cuiabano chega para ser titular, você tem o Spinelli chegando para brigar por posição com o Brenner, você tem na lateral o PH voltando, agora tem o Puma que tá jogando bem, você tem o Saldívia que jogou ontem com o Cuesta sendo poupado, então tem uma disputa ali também. O Thiago Mendes está jogando muita bola, o Vasco está atrás de um outro volante. Você tem o Rojas, que apesar de estar entrando pouco, joga muita bola, um jogador diferente. Esse para mim acho que tinha que ter mais minutagem. É o meia que a gente estava precisando, um jogador mais de intensidade, qualidade, um jogador que busca o jogo, chama a responsabilidade. Entrou ontem muito bem de novo, mesmo jogando pouco. Então assim, tem o Inestrosa que aos poucos vai pegando o ritmo e melhorando a forma. Junto com o Andrés Gomes, enfim, a gente passa a ter opções, um time, como eu falei, né, que o Vasco fez boas contratações, um time que passa a ser mais equilibrado, agora precisa do trabalho do Fernando Diniz para ser mais constante, para que a gente consiga buscar esses resultados. O Diniz vai falar sobre esse tema também. Obrigado. Eu acredito que é o jeito que o Vasco tem que ser. A gente conseguiu, mais uma vez, ser criativo nas janelas. Acho que a gente muito similar ao que a gente fez na janela do meio do ano passado. A gente conseguiu fazer boas contratações de acordo com o orçamento que o Vasco tem. E essa disputa que você falou é extremamente saudável e salutar. Eu acho que não é questão de fazer sombra ou não. O time vai precisar de jogadores qualificados para a gente poder, no momento que tiver que fazer uma troca, ou porque você quer pausar um pouco um jogador para recuperar, ou pela necessidade, a gente ter jogadores à altura do mesmo nível daqueles que estão jogando. Eu acho que é super proveitoso para o Vasco o que está acontecendo agora, de ter um elenco mais equilibrado. Você não sente nenhum jogador se sentindo pressionado? Não, de jeito nenhum. Eu acho que no fundo pressionado tem que se sentir sempre. Você ter jogador na tua posição só vai fazer você crescer. Então isso é super saudável para todo mundo. Agora não tem nada de ruim nisso para ninguém. Eu acho que um vai puxando o outro, e é assim que tem que acontecer mesmo. Eu acho que o que a gente precisava fazer era isso, é conseguir trazer jogadores que tenham sede de ser titular, assim como os que são titulares, que terminaram como titulares no ano passado, e vão jogar aqueles que considerar que estão no melhor momento. Obrigado. O Cuiabano e Spinelli, eles provavelmente vão ter condição de jogo. O Cuiabano já treinou um pouco, a gente tem que sempre ter um pouco de cuidado, assim como com o Brenner, com o Rojas, com o Marino, jogadores que estavam muito tempo sem jogar, não fizeram pré-temporada. A gente tem que, se eles puderem participar, vai ser bom poder contar com eles. A gente vai ver isso só na terça-feira. Tem que ver se o Cuiabano, eu acho que em termos de situação, de documentação, eu acho que ele está ok. Acho que amanhã ele deve entrar no BID, eu acho. E o Spinelli, não sei se vai ter tempo hábil, mas a gente espera que os dois estejam à disposição. Para finalizar o nosso longo bate-papo de segunda-feira, tenho certeza que se você esqueceu de dar o joinha e o like, você vai fazer isso agora e se inscrever no canal, assim como vai se inscrever também lá no Cerrado Futebol Clube, Cerrado FC no Instagram, meu novo Instagram, e o novo canal no YouTube também, que é um canal reserva. Se acontecer alguma coisa com isso, a gente tem um canal reserva, que é o Cerrado FC também no YouTube. Para finalizar, a gente vai falar aqui de dois assuntos, tá? O primeiro, o Vasco e Bahia, que é quarta-feira, às 21h30, Campeonato Brasileiro. O Rogério Ceni com o Bahia pouparam jogadores aí para a partida de ontem contra o Juazeirense no Campeonato Baiano. Ficou 1-1, então vem mais descansado, né? É um jogo difícil. O Vasco precisa vencer para ser a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, principalmente jogando em casa. E uma outra informação que saiu a respeito do PH, a CBF, através da CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputa, intimou o Vasco a pagar os 4,5 milhões de reais que deve ao Atlético Mineiro referentes à contratação do PH. Tá? Então, o Vasco vai ter que pagar. É uma informação trazida pela ESPN que o Vasco já tem um plano de pagamento para essas dívidas da CNRD, né, da Câmara Nacional de Resolução de Disputa, e nesse plano de pagamento está lá a dívida do Vasco com o Atlético Mineiro referentes ao PH, tá? Então tá tudo em ordem, vai ser pago, principalmente com a grana que o Vasco recebeu da venda do Ryan e outra grana que está entrando aí de patrocínio, Nike,
patrocinador master que o Vasco está fechando, enfim. O Vasco deve resolver essa situação o mais breve possível, tá? Curte, comenta, se inscreve no canal, desejar para você uma semana abençoada. Fique com Deus e saudações vascaínas.